Desafios. Oferecimento Garoto, o chocolate oficial da Copa do Mundo da FIFA. Forte Leve é muito mais caixa d'água. Então, o grande trabalho que tem que ser feito hoje é um trabalho com a sociedade, com as igrejas, com as associações de moradores, com o Poder Legislativo, o Poder Judiciário e também com o Ministério Público, no sentido de que a gente possa realmente controlar e levar a níveis toleráveis dentro do nosso Estado. Política é uma ferramenta. É uma ferramenta que pode ser utilizada tanto para o bem quanto para o mal, tanto para a promoção de direitos quanto para enriquecimento ilícito. Depende de quem está operando a ferramenta. Será que isto é suficiente? Somente ser um homem bom? Eu já ouvi de algumas pessoas a seguinte expressão: eu não preciso do evangelho porque eu não faço nada de errado. É uma alegria estarmos de volta com mais um programa Desafios e hoje eu quero parabenizar o movimento estudantil e toda a sociedade capixaba que está comprometida com as manifestações pacíficas. Precisamos dizer não à violência e ao vandalismo, mas continuar nos manifestando porque nós não podemos continuar calados diante de tanta corrupção, tanta injustiça, desvio e mau uso das verbas públicas. E ainda assim, o que mais entristece a gente é porque a gente escolhe um representante para advogar a causa do povo, defender o povo. E aí quando nós vemos alguns políticos votarem contra o povo, sabe, e um certo cuidado meio exagerado com algumas empresas, ou cuidados aí, tanta delicadeza com empresas privadas, isso entristece a gente, mas o ano que vem tem eleição. E nós precisamos guardar esses nomes e dizer não, nós precisamos, sabe, excluir, deletar esses maus políticos da gestão pública. Nós não podemos continuar, sabe, suportando, recebendo beijos, abraços de pessoas que na hora que é para escolher a favor do povo, vota contra. E veja bem, nós não estamos precisando de mais decisões ou de políticos para criar novos impostos ou situações para continuar mesmo, é a palavra, continuar lesando o povo brasileiro. A gente não pode continuar concordando com isso. Mas vamos para o programa de hoje. No primeiro quadro eu converso com o Dr. Joel Lírio Júnior. Ele é delegado de polícia e chefe da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo. No quadro de variedades, Gustavo de Biase, servidor público. Ele é líder do projeto Valentes Noturnos, um trabalho muito bacana. Participante do movimento estudantil, e ele foi o candidato a prefeito mais jovem nas capitais do Brasil. Temos o quadro Pensando em Você e no final do programa o videoclipe da música Advogado Fiel com Bruna Carla. É hora de reunir a família, convidar os amigos, é o programa Desafios que está começando e nós voltamos em instantes. Aniversário OK Super Atacado. A cada R$30 em compras, concorra a uma Montana Zero por loja. É uma super festa com super ofertas. Confira. Peito sem pele sem osso rigor, quilo 6,75. Alha granel, quilo 9,87. Arroz Caleira 5 quilos, 8,67. Linguiça de pernil Cofril, quilo 7,97. Café Capuzzo, 250 gramas, 2,77. Aqui é um carro por loja. Participe. OK Super Atacado. Aqui você compra mais barato. Serra, Cariacica e Linhares. Diante das manifestações que estão acontecendo na sociedade capixaba, algumas com vandalismo, atos de violência, outras não, e algumas até simultâneas, várias acontecendo ao mesmo tempo. Para falar sobre o tema, eu convidei o delegado de polícia, Dr. Joel Lírio Júnior, ele também é o chefe da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo. Doutor Joel, uma alegria recebê-lo no programa Desafios. Alegria toda minha, pastor, de estar aqui mais uma vez. Eu acho importante a gente estar conversando sobre assuntos como esse, principalmente porque a sociedade, nesse momento que a sociedade
passa por uma mudança. E toda mudança realmente traz algumas implicações. Inclusive, as pessoas ficam temerosas e receosas pelas mudanças. Mas nós temos certeza absoluta que o que está acontecendo no Brasil é reflexo realmente de uma população que quer que o Brasil seja um país melhor. Nós estamos vendo, doutor Joel, que as demandas elas são diversas. O problema é como a resposta que parece que a população tem uma expectativa e dependendo daquilo que vem das autoridades, dos políticos, isso está gerando um comportamento, inclusive, que nós precisamos trabalhar contra a violência e ao vandalismo. E o senhor, como autoridade, chefe aí da Polícia Civil, como nós, sociedade, devemos nos comportar diante deste quadro? Nós queremos dizer para a sociedade capixaba que a importância da gente, primeiro, a gente saber separar o joio do trigo. As pessoas que vão legitimamente para essas manifestações, no intuito de reivindicar seus direitos, e aquelas pessoas que se infiltram nas manifestações para poder cometer crimes. É uma grande oportunidade que a sociedade brasileira tem de fazer todas as mudanças que ela acha necessária. O que a gente tem para colocar para a sociedade é que, principalmente com relação aos filhos que saem para essas manifestações, que haja uma conversa preliminar com os filhos, que haja uma conscientização daquelas pessoas que vão para os movimentos sociais, a fim de que essas pessoas não sejam confundidas com aquelas outras que realmente têm outro tipo de finalidade, ou seja, a finalidade de causar qualquer lesão de direito a qualquer pessoa, ou ao patrimônio público, privado, ou mesmo a integridade física dessas pessoas. Um dos nossos clamores é a questão da violência. São índices altíssimos, doutor Joel. E o que a polícia tem feito para combater, para ajudar? Porque as pessoas de bem estão morrendo e, na maioria das vezes, vítimas do descontrole, inclusive, nesta área. Existe uma demanda reprimida de políticas sociais e de investimentos de 20 anos. Não vai ser em 2, 4, 6 anos que nós vamos reverter o quadro da violência como nós desejamos. É importante também esclarecer que desde 2010 nós estamos aí numa escala decrescente no número da violência com relação ao número de homicídios. Mas ainda assim a sensação de violência e de insegurança ainda é muito grande. Por quê? Porque isso ficou acumulado e está no subconsciente da população brasileira, principalmente no Espírito Santo. Nós ainda estamos em patamares altos. Então, o grande trabalho que tem que ser feito hoje é um trabalho com a sociedade, com as igrejas, com a associação de moradores, com o Poder Legislativo, o Poder Judiciário e também com o Ministério Público, no sentido de que a gente possa realmente controlar e levar a níveis toleráveis dentro do nosso Estado. O senhor falou sobre a importância, inclusive, do envolvimento da igreja. Nós sabemos que ela desenvolve um papel importante nas comunidades. E o doutor Joel, ele, como cidadão, ele faz questão de ser um cristão praticante e exerce, né, como cidadão, faz questão de expressar a fé em Cristo. Por que isso? Eu acho fundamental que a gente tenha dentro de si um ser maior que nos conduz. E esse ser maior é Deus em toda a sua plenitude. E isso é que nos sustenta, porque nós não podemos confiar a todo momento, a todo instante no homem. O homem é falho, Deus nunca falha. Então nós confiamos muito nisso e todas as diretrizes da nossa vida nós entregamos a Deus, e quando saímos de casa e tudo que fazemos nós agradecemos e pedimos a sua proteção, porque nós entendemos que somente Ele que pode nos conduzir neste caminho, e tudo que acontece conosco, Ele está nos revestindo e Ele está nos protegendo. Como trazer Deus, não somente para dentro do coração da gente, mas para dentro desta sociedade tão carente, tão exausta e que está buscando, de alguma forma, uma resposta, uma direção? O ser humano, no decorrer dos anos, ele esfriou. O ser humano deixou de ter sentimentos, o ser humano deixou de ter a humildade necessária e a solidariedade com o seu próximo. Então isso é importante, nós precisamos resgatar isso.
E essa parte do resgate a gente só consegue a partir do momento que a gente é sensibilizado, a gente é tocado no coração. E eu tenho certeza absoluta que com o poder da oração nós podemos atingir esses objetivos, que é fazer com que o ser humano seja realmente ser humano. Ele sinta isso e ele possa mudar a nossa sociedade e mudar as nossas famílias. Será que a gente pode dizer, quem sabe não é Deus que também está ouvindo o clamor desta igreja, que tem sofrido com a injustiça, com a impunidade, e a Bíblia diz que toda autoridade foi constituída por Deus. Não diz que ela é católica, evangélica, budista, kardecista, não diz nada disso. Mas diz que toda autoridade foi constituída por Deus. E de repente, quem sabe esse movimento todo que nós estamos vivendo hoje, não é Deus dando uma mexida e movendo com aqueles que foram levantados como instrumentos dele para servir a sociedade brasileira, que são as autoridades? Essa é uma grande reflexão que devemos fazer, e eu acredito muito nisso, que as coisas não acontecem à toa, tudo tem um propósito, o propósito de Deus é muito maior do que a gente imagina, do que a gente possa perceber. Eu acho que nós temos que ter olhos voltados para isso, e temos que estar ungidos nesse propósito e dobrar os joelhos para que a gente possa enxergar isso de perto. Acho que a gente precisa enxergar isso. E, acima de tudo, nós que fazemos parte dessa sociedade, nós que temos aí uma obrigação legal, constituída, e nós que temos responsabilidade, às vezes, muito maiores do que aquela que o cargo nos impõe, nós temos que estar atento a situações como essa. Acho que Deus fala muito para nós e muitas vezes a gente não ouve, às vezes porque a gente não quer ouvir, outras vezes porque nós nos deixamos ensurdecer pelo aquilo que Ele mais quer que a gente ouça. E acho que esse movimento todo, essas manifestações todas que estão acontecendo no Brasil e aqui no Espírito Santo não é à toa. Acho que o processo de mudança, ele não vem só de cultura, nem só de políticas públicas. O processo de mudança tem que ser um processo de mudança interno, de pessoas. E acho que esse é um grande movimento. Acho que Deus fala para nós em todos os momentos e às vezes a gente não percebe isso. Mas esse movimento que nós estamos vivendo agora, esse momento, é de fundamental importância, não só para o país, para o Estado, mas para as pessoas. Acho que é um tempo de reflexão. É um tempo de reflexão, sem dúvida. Doutor Joel, eu quero agradecer por ter atendido o nosso convite. Parabéns aí pelo trabalho que você vem desenvolvendo como chefe da polícia, né, da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, e que Deus continue te usando para ajudar. Os números já estão caindo e possam cair mais ainda, abençoando a nossa comunidade. Eu que agradeço, pastor. Agradeço a todos e agradeço ao Senhor pela oportunidade, a Deus pela oportunidade de estar falando a tantas pessoas nesse estado que acompanham esse programa, que tem uma grande repercussão no estado todo, e dizer que vamos ser fiéis, vamos ter fé e vamos fazer a mudança que é necessária ser feita. E, acima de tudo, eu acho que vamos orar, porque orando nós vamos conseguir chegar àquilo que nós desejamos. Querido, as portas do programa Desafios estão abertas para a Polícia Civil, para todo o Estado. Estamos aqui para servir. Tá certo? Tá certo. No programa de hoje eu conversei com o delegado de polícia e chefe da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, Dr. Joel Lírio Júnior. Bom, o recado já foi dado. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Quem precisa dar o primeiro passo sou eu. Somos nós, a sociedade. Buscar a Deus enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. A escolha continua sendo sua. Desafios, volta já.
família, investimento precioso. Encontro Estadual 2 igual a 1 Brasil One, casados para sempre e paz para toda a vida. Dia 10 de agosto às 8h30 da manhã na IEBV Vitória. Louvor, teatro, testemunhos e ministrações. Pastores Sérgio e Vera, Paulo e Sueli e Eleandra e Anelisa. Invista em sua família, faça já sua inscrição. 27 30 62 65 23. Encontro Estadual 2 igual a 1 Brasil One, casados para sempre e paz para toda a vida. Dia 10 de agosto às 8h30 da manhã na IEBV Vitória. No programa de hoje eu converso com Gustavo de Biase, servidor público, ele que é líder do projeto Valentes Noturno, participante do movimento estudantil e também foi o candidato mais jovem a prefeito nas capitais do Brasil. Gustavo, uma alegria recebê-lo aqui no programa Desafios. Uma honra minha, pastor, eu que agradeço, parabéns pelo programa, que tem aí dado sabedoria para a nossa televisão aqui nesse tempo. É a glória, né? Toda pertence ao nosso Deus e a misericórdia dele para conosco abrir uma porta para falar de esperança, né? Falar que tem jeito as coisas, né? Com certeza. Bom, você é servidor público, mas desenvolve um trabalho interessante. O que é esse projeto Valentes Noturno? Quando eu mais 2 amigos, eu tinha 17 anos, há uns 8 anos atrás. E como eu morava no centro na época, eu via muita miséria, muito sofrimento ali naquelas ruas, com os moradores de rua, usuários de crack, e não via muito trabalho que pudesse reverter aquela situação. Então nós demos início ao projeto Valentes Noturnos, que é um projeto que trabalha com recuperação de dependente químico, leva para casa de recuperação, né, e tenta fazer esse acompanhamento com pessoas que não têm condições de bancar isso, porque é muito caro um tratamento se não tiver um auxílio, né? Agora, Gustavo, como nasceu isso, esse amor no seu coração por essas pessoas que, na verdade, elas estão à margem hoje da sociedade? Eu, quando tinha 11 anos, meu pai se converteu, foi para a igreja, e eu fui junto com ele, né? E a partir daquele momento eu comecei a ler a Bíblia todos os dias. Todos os dias lia 1 hora a Bíblia Sagrada, e aquilo foi fermentando no meu coração. Quando eu tinha 15 anos, eu me tornei professor de escola bíblica, né, de adolescentes e jovens. Com 17, aquilo não conseguia mais ficar dentro de mim, né? Tanto que eu via aquela miséria e falei, não, eu estou carregando um livro que diz que dá vida, e vida em abundância. E essas pessoas não têm vida e nem vida em abundância, elas sobrevivem nesse meio aqui. E isso me levou à ação. Depois da rua, da madrugada, a gente começou a subir os morros de Vitória. Todos os morros a gente subiu no sábado à tarde. Levava um panfleto, fazia uma oração, né, visitava as casas, e eu vi muita miséria. Vitória é uma das capitais mais ricas do Brasil e muita miséria ainda tem nesses morros. Casa caindo pedaço. É algo que me chocou e me levou à ação. Inclusive, falando até um pouco sobre essa questão da necessidade da sociedade, você teve a experiência de ser o candidato mais jovem nas capitais do Brasil. Como foi essa sua experiência? Em 2009 eu entrei na Universidade Federal, conheci mais a vida política e vi que também é importante você, aliado à igreja, como cidadão, intervir nas questões do dia a dia da sociedade. Isso me levou em 2012 a ser candidato a prefeito mais jovem e foi um desafio muito bom, muito difícil, mas muito importante. Os jovens que olhavam para mim falavam, olha, é possível você também fazer algo diferente, você contribuir para a sua cidade. Na sua visão, qual a importância da igreja ela se interessar, inclusive estudar e até se envolver no tema chamado política? Política é tudo aquilo que envolve a cidade. E a igreja está dentro da cidade. Então, como missão integral, que é o que eu acredito como teologia bíblica, você tem que entender que o homem é corpo, alma e espírito. Na igreja ele alimenta seu espírito, deixa sua alma em paz, mas ele tem um corpo, tem que comer, tem que ter um trabalho, tem que ter iluminação pública, tem que ter saúde, educação, e isso é através da política. Você sabe que eu fui nascido e criado num lar cristão, e eu ouvi muito essa frase, não se mete em política não, que política é do diabo. E o diabo ouviu e falou, é minha. E parece que o diabo pegou para ele mesmo, porque eu nunca vi tanta desgraça na política, né? Infelizmente. É por isso que eu estou perguntando, e porque às vezes as pessoas de bem não querem se envolver na política. Tem uma frase que é assim, aqueles que não gostam de política serão governados por aqueles que gostam. Infelizmente, os que gostam têm sido aqueles que não são do bem. São pessoas que têm interesses ruins, não todos, alguns, né? Mas a mudança começa por cada um que gosta e que acha que é importante, começa a se envolver. Então precisamos deixar claro que política não é coisa do diabo. Não. Né? A política é uma coisa
tão comum quanto a medicina, quanto o direito, né, a engenharia. Política é uma ferramenta. É uma ferramenta que pode ser utilizada tanto para o bem quanto para o mal. Tanto para a promoção de direitos quanto para enriquecimento ilícito. Depende de quem está operando a ferramenta. Quem é Jesus para o Gustavo de Biasi? Jesus é a minha maior inspiração, meu exemplo. Tudo que eu faço, eu pergunto se ele faria. Como o nosso telespectador pode ter esse Jesus que você estabeleceu como modelo para a sua vida? Ele entendendo o que diz a Escritura, a Bíblia Sagrada, e vendo que um homem com 33 anos deu a sua vida, ele entregou por uma causa maior, pelo reino, pela vida, né? Ele pode ver que a vida dele passa a ter sentido quando ele segue os passos desse homem. Então, meditando no que diz o Evangelho e praticando de forma sincera, através da essência, ele consegue alcançar a salvação. Gustavo, quero agradecer por ter atendido o nosso convite. Parabéns aí, não somente pela sua fé em Jesus Cristo, mas pela coragem de ter aceitado aí grandes desafios, e conte sempre conosco aqui no programa Desafios. Eu que agradeço, pastor. Sucesso para nós. Para você também. Para você que está em casa, hoje eu conversei com um servidor público, líder do projeto Valentes Noturno. Ele também é participante do movimento estudantil e foi o candidato mais jovem a prefeito nas capitais, de uma das capitais do Brasil, Gustavo de Biasi. Você viu sobre a importância de viver Jesus, respirar Jesus, a importância da igreja local, inclusive da igreja, ela se interessar, conhecer e até se envolver nas questões políticas. Nós não saímos deste mundo. Precisamos viver Jesus e você vai ter a maior experiência, ser impactado pelo poder transformador deste nome que está acima de todo nome, o nome Jesus Cristo de Nazaré. Desafios, volta já. Tudo azul, olho pro céu e tá tudo azul. Toda casa de norte a sul usa caixa d'água forte e leve. É forte e leve. É durável, é resistente e por isso não troco por nada. Forte e leve, é muito mais caixa d'água. Forte e leve, é muito mais caixa d'água. Forte e leve, é muito mais caixa d'água. Agora eu gostaria que você parasse um minutinho e prestasse atenção. Você que é pastor, pastora, ou fez um curso de teologia livre, você tem a oportunidade de convalidar esse curso pelo MEC através da Faculdade Unida. O curso tem a duração de 7 meses, os encontros acontecem uma vez por mês. Não perca esta oportunidade ímpar. Então não perca tempo. As inscrições para o curso de convalidação estão abertas. 3325-2071. Teologia Superior e formação para a sua vida é na Unida. Como é que você quer que seu filho aprenda a tocar um instrumento se você ainda não foi na loja Palácio dos Brinquedos? Estamos de férias e se você quer que o seu filho volte a brincar com brinquedos, você precisa ir na loja Palácio dos Brinquedos, que fica na Avenida Central, número 33, Parque Residencial Laranjeiras. Lá, além de você encontrar essa belíssima guitarra e ainda muitos outros brinquedos que você pode voltar, sentar com seus filhos e brincar de verdade. Na loja Palácio dos Brinquedos você encontra a Mônica Barriguinha, Max Steel, o Jogo Quest, o Boneco Fuleco, Boneca da Barbie, o Pula Macaco e muitos outros brinquedos. Palácio dos Brinquedos, sua diversão mora aqui. Homens de bem também precisam de Deus. Atos capítulo 10 nos conta a história de Cornélio, um homem centurião da guarda romana, uma guarda chamada a corte italiana. Homem de autoridade, mas também relata a palavra de Deus que era um homem honesto, um homem bom, um homem generoso que ajudava os pobres e também devoto porque orava a Deus. Será que isto é suficiente? Somente ser um homem bom? Eu já ouvi de algumas pessoas a seguinte expressão: eu não preciso do evangelho porque eu não faço nada de errado. No texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, a história de Cornélio nos mostra que um dia
Estando ele em oração, lhe apareceu um anjo, e o anjo lhe trouxe uma mensagem importante. Lhe disse: Cornélio, e ele, atônito, respondeu: sim, Senhor. E o anjo lhe disse: vai até uma determinada direção e encontre uma pessoa. Essa pessoa era o apóstolo Pedro. E disse para ele: ele te dirá o que deves saber. Deixa eu te dizer que Deus tem intenção de trazer informações importantes para a sua vida. Ser um homem de bem, honesto, íntegro, que cuida da família, que seja generoso, ajude o necessitado, é muito importante, mas não é tudo. Ao se deslocar daquele lugar e ir até a casa de Cornélio, Pedro lhes pregou a palavra de Deus. E a Bíblia informa que o Espírito Santo encheu toda aquela casa. Eu quero falar a você, homem de bem, a você que cuida dos seus deveres, que tem uma vida íntegra. Deus também quer estreitar os relacionamentos contigo. E há algumas verdades de Deus que você precisa saber. A mais importante de todas elas: é necessário aceitar a Cristo como Salvador. No texto entendemos também o claro desejo de Deus de estreitar este relacionamento contigo. Por isso, aceite o convite e aceite a Cristo como Salvador da sua vida. Deus te abençoe. É uma pena, estamos encerrando mais um programa Desafios, mas você pode continuar conosco através do Tribuna Online ou do nosso site, o www.desafios.ws, e indicar para aquelas pessoas que estão fora do estado e até mesmo do país. Você fica agora com o videoclipe da música Advogado Fiel. Muito obrigado pela sua companhia, tenha uma excelente semana e até o próximo programa, se Deus quiser. Desafios. Oferecimento Garoto, o chocolate oficial da Copa do Mundo da FIFA. Forte Leve é muito mais caixa d'água.